Estou escrevendo sob um considerável esforço mental, pois esta noite já não existirei mais. Sem um centavo e no fim do meu estoque da droga que torna a vida suportável, não posso mais aguentar a tortura e lançarei meu corpo pela janela deste sótão para a rua miserável abaixo. Não pensem que minha escravidão à morfina faz de mim um fraco ou degenerado. Quando tiverem lido estas páginas apressadamente rabiscadas, talvez compreendam, embora nunca percebam completamente, por que preciso de esquecimento ou da morte. Foi em uma das partes mais remotas e menos frequentadas do vasto Pacífico que o navio em que eu era comissário caiu vítima de um invasor marítimo alemão. A Grande Guerra estava apenas começando, e as forças marinhas dos Hunos ainda não haviam atingido sua degradação posterior. Assim, nossa embarcação foi capturada legitimamente, enquanto nós da tripulação fomos tratados com a justiça e consideração devidas a prisioneiros de guerra. Tão liberal era a disciplina de nossos captores que, 5 dias após nossa captura, consegui escapar sozinho em um pequeno bote, com água e provisões suficientes para um bom período. Quando finalmente me vi à deriva e livre, mal tinha ideia de onde estava. Nunca fui um bom navegador. Podia apenas adivinhar, vagamente, pelo sol e pelas estrelas, que estava ao sul do Equador. Da longitude não sabia nada, e nenhuma ilha ou costa estava à vista. O clima permaneceu estável, e por incontáveis dias flutuei sem rumo sob o sol escaldante, esperando por algum navio que passasse ou ser lançado nas margens de alguma terra habitável. Mas nem navio nem terra apareceram, e comecei a me desesperar em minha solidão nas vastidões ondulantes de um azul ininterrupto. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes nunca saberei, pois meu sono, embora perturbado e cheio de pesadelos, foi contínuo. Quando finalmente acordei, descobri-me meio sugado por uma extensão viscosa de lodo negro infernal que se estendia em ondulações monótonas até onde minha visão alcançava e onde meu bote estava encalhado a certa distância. Embora se possa imaginar que minha primeira sensação seria de espanto diante de uma transformação tão prodigiosa e inesperada da paisagem, na realidade senti-me mais horrorizado do que surpreso. Havia no ar e no solo pútrido uma qualidade sinistra que me gelava até os ossos. A região estava apodrecida com carcaças de peixes em decomposição e de outras coisas indescritíveis que vi emergindo da lama asquerosa da planície sem fim. Talvez eu não deva tentar transmitir, apenas com palavras, o horror indizível que pode habitar no silêncio absoluto e na vastidão desolada. Não havia som algum e nada à vista além de uma imensidão de lodo negro. No entanto, a própria completude do silêncio e a uniformidade da paisagem me oprimiam com um medo nauseante. O sol brilhava intensamente em um céu que me parecia quase negro em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o pântano escuro sob meus pés. Ao rastejar até o bote encalhado, percebi que apenas uma teoria podia explicar minha posição. Por alguma erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do fundo do oceano deve ter sido lançada à superfície, expondo regiões que por milhões de anos estiveram ocultas sob profundezas insondáveis. A vastidão da nova terra era tal que não pude ouvir o menor som do oceano distante, por mais que me esforçasse para escutar. Nem havia aves marinhas para se alimentar das coisas mortas. Por várias horas sentei-me pensando ou meditando no bote, que estava de lado, e oferecia uma pequena sombra enquanto o sol atravessava o céu. À medida que o dia avançava, o solo perdeu parte de sua viscosidade e parecia provável que secasse o suficiente para permitir viagens em breve. Naquela noite, dormi pouco. E no dia seguinte, preparei um pacote com comida e água para uma jornada terrestre em busca do mar desaparecido e de possível resgate. No terceiro dia pela manhã, encontrei o solo seco o suficiente para caminhar com facilidade. O odor dos peixes era enlouquecedor, mas eu estava mais preocupado com questões mais graves para me incomodar com um mal tão pequeno e parti com determinação para um destino desconhecido. Durante todo o dia, caminhei firmemente para o oeste, guiado por uma elevação distante que se destacava mais do que qualquer outra no deserto ondulado. Naquela noite acampei e no dia seguinte continuei em direção à elevação, embora ela parecesse quase tão distante quanto no momento em que a avistei pela primeira vez. Na noite do quarto dia, alcancei a base do monte, que era muito mais alto do que aparentava de longe, destacando-se em nítido contraste com a superfície geral devido a um vale intermediário.
Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não sei por que meus sonhos foram tão selvagens naquela noite, mas antes que a lua minguante e fantasticamente gibosa tivesse subido muito acima da planície oriental, acordei em suor frio, determinado a não dormir mais. As visões que experimentei eram insuportáveis demais para serem enfrentadas novamente. Sob o brilho da lua, percebi quão insensato tinha sido viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria exigido menos energia. De fato, eu agora me sentia bastante capaz de realizar a subida que me havia desencorajado ao entardecer. Pegando minha mochila, comecei a escalar o topo da elevação. Já mencionei que a monotonia ininterrupta da planície ondulada era uma fonte de horror vago para mim, mas acredito que meu terror foi maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado. Lá estendia-se um abismo imensurável, um poço ou cânion cujos recessos negros a lua ainda não havia iluminado. Senti-me à beira do mundo, espiando por cima da borda para um caos insondável de noite eterna. Através do meu terror, surgiram reminiscências curiosas de paraíso perdido e da escalada hedionda de Satanás pelos reinos informes das trevas. À medida que a lua subia mais alto no céu, comecei a perceber que as encostas do vale não eram tão verticais quanto eu havia imaginado. Saliências e afloramentos de rocha ofereciam apoios razoáveis para a descida e, após uma queda de algumas centenas de pés, a inclinação se tornava muito mais suave. Movido por um impulso que não consigo analisar, desci com dificuldade pelas rochas e me detive na encosta mais amena, contemplando as profundezas estígias onde a luz ainda não havia penetrado. De repente, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular na encosta oposta, que subia abruptamente a cerca de 100 metros à minha frente. O objeto brilhava sob os raios recém-concedidos da lua ascendente. Logo percebi que se tratava apenas de um gigantesco pedaço de pedra, mas tive a impressão distinta de que seu contorno e posição não eram inteiramente obra da natureza. Uma inspeção mais detalhada me encheu de sensações indescritíveis. Apesar de sua magnitude colossal e de sua posição em um abismo que existia desde que o mundo era jovem, percebi sem dúvida que o estranho objeto era um monólito bem esculpido, cuja massa monumental havia conhecido a obra e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Atordoado e amedrontado, mas não sem certo entusiasmo científico ou arqueológico, examinei os arredores com mais atenção. A lua, agora perto do zênite, brilhava estranhamente sobre as íngremes encostas que delimitavam o abismo e revelava a presença de um corpo de água que serpenteava fora de vista em ambas as direções, quase lambendo meus pés na encosta. Do outro lado do abismo, as ondas batiam na base do monólito ciclópico, cuja superfície agora revelava inscrições e esculturas rústicas. A escrita estava em um sistema de hieróglifos desconhecido para mim, diferente de tudo que eu já havia visto em livros, consistindo, na maior parte, de símbolos aquáticos estilizados, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e semelhantes. Vários caracteres representavam claramente criaturas marinhas desconhecidas no mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície erguida do oceano. No entanto, foram as gravuras pictóricas que mais me deixaram hipnotizado. Visíveis de forma clara através das águas que nos separavam, devido ao seu tamanho descomunal, estava uma série de baixos relevos cujos temas despertariam a inveja de um Doré. Acredito que essas esculturas deveriam representar homens, pelo menos um certo tipo de homens. Embora as criaturas fossem mostradas brincando como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou prestando homenagens em um santuário monolítico que também parecia estar submerso. Sobre seus rostos e formas não ouso falar em detalhes, pois a mera lembrança me faz desfalecer. Grotescos além da imaginação de um Poe ou Bulwer, eram terrivelmente humanos em contorno geral, apesar das mãos e pés membranosos, lábios chocantemente largos e flácidos, olhos vidrados e salientes e outros traços menos agradáveis de recordar. Curiosamente, pareciam ter sido esculpidos fora de proporção em relação ao cenário ao fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia, representada como sendo pouco maior que ela mesma. Notei, como disse, a grotesca aparência e o tamanho estranho dessas figuras. Mas em um momento, decidi que eram meramente os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou marinheiros.
Uma tribo cuja última descendência havia perecido eras antes do nascimento do primeiro ancestral do homem de Piltdown, ou Neandertal. Profundamente impressionado por esse vislumbre inesperado de um passado além da concepção dos mais ousados antropólogos, fiquei meditando enquanto a lua lançava reflexos estranhos sobre o canal silencioso à minha frente. Então, de repente, eu o vi. Com apenas uma leve agitação para marcar sua ascensão à superfície, a coisa emergiu à vista sobre as águas escuras. Imensa, ciclópica e repulsiva, deslizou como um monstruoso pesadelo até o monólito, em torno do qual lançou seus gigantescos braços escamosos, enquanto curvava sua cabeça hedionda e emitia certos sons ritmados. Acho que enlouqueci naquele momento. De minha frenética ascensão pela encosta e pelo penhasco, e de minha jornada delirante de volta ao barco encalhado, lembro-me de muito pouco. Creio que cantei bastante, e ri de maneira estranha quando não conseguia cantar. Tenho recordações vagas de uma grande tempestade algum tempo depois de alcançar o barco. De qualquer forma, sei que ouvi trovões e outros sons que a natureza só profere em seus momentos mais selvagens. Quando saí das sombras, estava em um hospital de São Francisco, levado até lá pelo capitão de um navio americano que havia encontrado meu barco no meio do oceano. Em meu delírio, falei muito, mas descobri que minhas palavras foram recebidas com pouca atenção. De qualquer levantamento de terras no Pacífico, meus salvadores nada sabiam. Nem considerei necessário insistir em algo que sabia que eles não poderiam acreditar. Uma vez procurei um renomado etnólogo e o diverti com perguntas peculiares sobre a antiga lenda filisteia de Dagon, o deus peixe. Mas logo percebi que ele era irremediavelmente convencional e desisti de minhas indagações. É à noite, especialmente quando a lua está minguante e gibosa, que vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga apenas deu alívio transitório, prendendo-me em suas garras como um escravo irremediável. Assim, agora vou pôr fim a tudo, tendo escrito um relato completo para a informação ou o desprezo zombeteiro de meus semelhantes. Muitas vezes me pergunto se tudo não poderia ter sido um puro devaneio, uma simples alucinação febril, enquanto eu jazia delirante e tomado pelo sol no barco à deriva, após minha fuga do cruzador alemão. Pergunto isso a mim mesmo, mas sempre surge diante de mim uma visão horrivelmente vívida como resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer diante das coisas sem nome, que podem, neste exato momento, estar rastejando e debatendo-se em seu leito lodoso, adorando seus antigos ídolos de pedra e esculpindo seus próprios traços detestáveis em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com um dia em que elas possam emergir das ondas para arrastar, em suas garras fétidas, os restos da humanidade exausta pela guerra. Um dia em que a terra afundará e o fundo sombrio do oceano se elevará em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído na porta, como de algum imenso corpo escorregadio se chocando contra ela. Não me encontrará. Meu Deus, aquela mão, a janela! A janela! E assim encerramos a sombria narrativa de Dagon, um dos contos mais fascinantes de H.P. Lovecraft. Se você apreciou essa imersão no universo misterioso e aterrorizante do autor, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com outras pessoas que também adoram histórias de horror cósmico e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ative o sininho para receber notificações e acompanhar todas as nossas próximas explorações no mundo da literatura fantástica. Até a próxima jornada nas profundezas do desconhecido.